tempo passava, e Abraão olhava para o céu todas as noites, contando as estrelas, lembrando-se da promessa que Deus havia feito. Uma promessa impossível aos olhos humanos. Farei de ti uma grande nação. Mas os anos se acumulavam e a promessa parecia distante como o horizonte. Sara, sua esposa, também carregava o peso do tempo. Ela era estéril e o silêncio de seu ventre parecia zombar das palavras que um dia ouviram do próprio Deus. A esperança começou a desbotar dentro dela. Um dia, tomada pela angústia e pela pressa, Sara teve uma ideia. Uma ideia que nascia não da fé, mas da impaciência humana. Ela chamou Abraão e disse: Eis que o Senhor me impediu de ter filhos. Toma, pois, a minha serva Agar, e talvez eu possa ter filhos por meio dela. Abraão, cansado da espera, ouviu sua esposa e aceitou. E assim, Agar, a serva egípcia, foi entregue a Abraão. Ela concebeu, e o ventre, que antes era vazio, se encheu de vida. Mas junto com a gravidez veio o orgulho. Agar começou a desprezar Sara, e o coração da esposa legítima se encheu de amargura. A casa, antes silenciosa pela espera, agora era um campo de conflito. Sara foi até Abraão e disse com lágrimas: A minha afronta seja sobre ti. Eu te dei a minha serva, e agora ela me despreza. O Senhor julgue entre mim e ti. Abraão respondeu com dor: Eis que tua serva está em tuas mãos. Faze com ela o que bem te parecer. E Sara, tomada pelo ciúme e pela frustração, começou a afligir Agar severamente. Então a serva fugiu. Fugiu para o deserto, levando em seu ventre o filho da impaciência. Sozinha, ferida e sem direção, Agar caminhava sob o sol escaldante, sem saber para onde ir. Foi então que, no meio do silêncio do deserto, o impossível aconteceu. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água. Sua voz era suave, mas carregada de poder. Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Com o rosto cansado, ela respondeu: Fujo da face de minha senhora. E o anjo disse: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e ela não será contada por numerosa. Agar levantou o olhar surpresa. A promessa não era só para Abraão. Agora Deus também olhava para ela. O anjo prosseguiu: Conceberás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E naquele instante, Agar percebeu algo profundo. Ela, uma serva estrangeira, ferida e rejeitada, havia sido vista por Deus. E ali, no meio do deserto, ela deu um nome àquele lugar. Tu és o Deus que me vê. Porque mesmo quando fugimos, o olhar de Deus nos encontra. Mesmo quando agimos na impaciência, Ele continua fiel ao seu propósito. Agar voltou. Voltou para Sara, voltou para Abraão, voltou para o plano que Deus havia traçado. O menino nasceu, e Abraão o chamou de Ismael, que significa Deus ouve. E de fato Deus ouviu. Mas o tempo mostraria que toda escolha fora do tempo de Deus traz consequências. Ismael cresceu, mas a tensão entre Sara e Agar cresceu com ele. A promessa de Deus ainda estava por se cumprir, e um novo filho nasceria não pela pressa humana, mas pela fidelidade divina. Ismael seria o filho da impaciência, mas também seria o lembrete de que Deus continua vendo, mesmo quando falhamos. Quantas vezes, como Sara, tentamos antecipar o que Deus prometeu? Quantas vezes o desespero nos leva a fazer escolhas que parecem certas, mas ferem o plano perfeito do Criador? Esta história é um espelho da alma humana. Mostra que mesmo quando tentamos ajudar Deus, Ele não desiste de nós, porque o amor dele é maior do que nossos erros. O nascimento de Ismael não foi o fim da promessa. Foi a prova de que Deus é paciente, mesmo quando nós não somos. Ele não cancelou Abraão por sua impaciência, mas o ensinou a esperar. O tempo de Deus é diferente do nosso, e quando Ele promete, Ele cumpre, mesmo que leve anos. A impaciência de Sara gerou Ismael, mas a fidelidade de Deus traria Isaque, o filho da promessa. O que nasce da pressa nos ensina, o que nasce da fé nos transforma. Ismael é a lembrança de que a fé fora do tempo é apenas ansiedade disfarçada de esperança. Se você está esperando uma promessa e ela parece demorar, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. O arco-íris pode demorar a surgir, mas ele sempre vem. E quando vier, você entenderá por que teve que esperar. Ismael nasceu da impaciência humana, mas a misericórdia divina nasceu junto com ele. Porque até mesmo nos erros do homem, Deus escreve lições eternas. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta,
compartilhe e inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Relatos. Aqui, cada história da Bíblia ganha vida para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Que Deus te ensine a esperar com fé, porque as promessas dele nunca falham.